Graça e paz a todos da parte de Deus. Estou aqui mais uma vez para a gente falar novamente das Escrituras. Primeiramente, eu quero agradecer aos que já estão inscritos, aos novos inscritos, e agradecer muito a vocês, que é por esse motivo que eu estou aqui, para passar conteúdo bíblico para vocês. Estamos aprendendo juntos e hoje, mais uma vez, nós vamos falar um pouco da Palavra de Deus. Então, vocês ficam até o final, que o texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido, são apenas 3 versículos, mas é muito conhecido, e nós vamos entender e compreender a passagem desse texto. Então, vocês ficam com nós até o final, vocês ativem o sininho, compartilhem esse vídeo se vocês gostar, tenho certeza que vocês vão gostar, compartilhe, ative o sininho. O YouTube, ele não entrega vídeo para ninguém, então vocês compartilhem, ativem o sininho para estar recebendo novos conteúdos. Tá ok? Então o texto que nós vamos ler aqui hoje é sobre Eliseu, sobre aquela parte onde fala dos rapazes que começaram a zombar dele, e ele amaldiçoou os rapazes, e uma ursa veio e matou alguns deles. Então nós vamos ler e tentar entender o que aconteceu. Será que aqueles rapazes morreram só porque chamou ele de calvo? No caso, careca? Será que foi só por causa disso? Tem alguma coisa por trás disso? O que será que aconteceu? Então nós vamos entender e compreender esta passagem. Vamos lá, aqui no versículo 23, 24 e 25, vamos ler. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Então vamos começar aqui no início, ó. Então subiu dali a Betel. Então Eliseu, ele estava na cidade, numa cidade. Ele saiu daquela cidade, está escrito, ele subiu dali, da onde ele estava, e foi para Betel. Então ele saiu de um determinado lugar e foi para Betel, porque os profetas Eliseu, naquela época, ele viajava bastante. Ele viajava muito, ao mandado de Deus. Então ele saiu de um lugar e foi para Betel. Continuando, ó. E subindo ele pelo caminho, então ele já estava no caminho. Então ele estava distante da cidade. Ele já estava no caminho indo para Betel. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Uns rapazes pequenos saíram da cidade. Então, um grupo de rapazes saiu daquela cidade e começou a perseguir Eliseu. Entendeu? Tá claro aqui no texto. Então, uns rapazes saíram daquela cidade e começaram a perseguir Eliseu. E o texto diz que 42 daqueles rapazes foram mortos. Então o que acontece? Se 42 daqueles rapazes foram mortos, isso quer dizer que eles estavam num grupo maior. Vocês concordam comigo? Eles estavam num grupo maior do que 42. E qual que era a intenção desses rapazes? Era só de perseguir Eliseu? Só para chamar ele de calvo? Só para chamar ele de careca? Qual que era a real intenção dele estar num grupo tão grande assim e perseguindo o profeta Eliseu? Que naquela época o profeta, eles eram perseguidos, a sociedade não gostava de profeta, eles eram muito perseguidos. Então qual que era a intenção? Será que era boa a intenção daqueles rapazes? Provavelmente que não, entendeu? Continuando aqui, ó. E zombavam dele e dizia-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Então aqueles rapazes estavam zombando dele, proferindo essas palavras. E o que quer dizer esse sobe, calvo? Vamos entender o que quer dizer esse sobe, calvo? Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Ó, a expressão sobe, calvo não quer dizer apenas uma zombaria por Eliseu ser careca. A palavra sobe, empregada por aquele grupo, zomba do ministério de Eliseu, fazendo uma comparação injusta com o profeta Elias, que subiu ao céu em um redemoinho. Em outras palavras,
Eles zombavam da autoridade profética de Eliseu e possivelmente queriam provar que Eliseu não era tão assim de Deus, não conseguindo escapar deles. Então, como eu disse, os profetas daquela época, eles eram desprezados pela sociedade. Mas nós sabemos que para Deus, eles eram muito especiais. Para Deus, os profetas eram muito especiais. E vocês vão ver isso lá em Salmos 105, versículo 15. Olha o que Deus fala aqui, ó, dos profetas. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então você vê, Deus tinha uma estima muito grande pelos profetas deles. Então você não podia tocar no ungido de Deus e nem maltratar. Ai daquele que fizesse isso daí. E diante de tudo isso, aqueles rapazes saíram da cidade, perseguindo Eliseu, começaram a zombar dele. O que Eliseu faz? Aqui no versículo 24, no caso Eliseu, virando-se ele para trás, os viu, e amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Então o que aconteceu? Quando Eliseu olhou para trás, ele viu aquele grande grupo zombando dele e perseguindo ele. Agora eu pergunto para vocês, quem que não iria se assustar? Que olhar para trás e ver um grupo de rapazes te perseguindo, te zombando, longe da cidade, porque aqui fala, ó, então 2 ursas saíram do bosque. Então se essas ursas saíram do bosque, que eles já não estavam mais perto da cidade. Então Eliseu estava se sentindo acuado. Era um perigo iminente para a vida dele. Ele não sabia qual era a intenção daqueles rapazes. Ele sabia que não era boa, mas ele não sabia qual que era a intenção daqueles rapazes. Então ele se sentiu acuado. E ele fez o quê? Ele amaldiçoou. E o que aconteceu? 2 ursas saíram e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Como eu disse, era um grupo maior, porque só 42. E depois, né, Eliseu saiu dali, está escrito aqui, e foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Então, agora vamos pensar o seguinte. Se Deus não tivesse dado nenhuma providência para Eliseu, vamos se dizer que Eliseu tivesse olhado para trás, visse aquele grande grupo e não tivesse feito nada. O que será que teria acontecido com Eliseu? Alguém pode entender e compreender o que será que teria acontecido com Eliseu? Porque ele estava sendo perseguido. Era iminente o perigo que ele estava passando. Se Deus não tivesse dado essa autoridade para ele amaldiçoar aqueles rapazes, porque aí 42 foram mortos e o resto fugiu, não ficou, correu. Entendeu? Então foi um livramento muito grande. Vocês então entendam, não foi porque ele foi chamado de careca que ele foi amaldiçoado. Eles estavam zombando também do ministério de Eliseu. Entendeu? Dizendo que ele não era tão assim profeta, igual Elias foi. Então, entendam e compreendam. A gente tem que ler e compreender o texto. Entendeu? E essas expressões, ver o que ele queria dizer naquela época, no caso dessa, o sobe calvo. Como eu disse, será que eles iriam matar o profeta? Será que eles iriam matar o Eliseu? Alguém? Não sei. Se Deus não tivesse tomado a providência. É uma hipótese, certo? E será que eles estavam apenas brincando com Eliseu? Somente chamando de careca? Também não dá para saber, porque o texto não fala. Então nós não sabemos nem se Eliseu ia ser morto e nem se era apenas uma brincadeira de um grupo grande de rapazes. Também não sabemos. E alguém pode falar assim, mas será que Deus não foi injusto demais? Entendeu? Será que Deus não foi injusto, não foi muito assim, né, para pedir, para autorizar Eliseu amaldiçoar e sair 2 ursas e matar 42 daqueles rapazes? Deus nunca é injusto. Nunca. Ponha isso na sua cabeça. Deus nunca é injusto com nada. Tudo que acontece na nossa vida está certo, está correto. Deus nunca faz injustiça. Entendeu? A vida é dele, ele toma a vida na hora que ele quiser. Ele deu a vida, ele toma a vida. Você entendeu? Tudo está nas mãos deles. Então agora para a gente concluir esse texto. É um textinho curto, um vídeo curto para vocês entenderem essa passagem.
Qual a conclusão que a gente chega? Esses rapazes, eu escrevi aqui, ó, não foram mortos por Deus porque chamaram Eliseu de calvo, no caso careca, mas como fruto de suas ações malignas e covardes diante de um servo de Deus. Então eles estavam, como, né, a conclusão, fruto das suas ações malignas diante de um servo de Deus, no caso um profeta de Deus, o profeta Eliseu, que tinha ficado no lugar de Elias. Entendeu? Então, eu creio que vocês tenham entendido, tenham compreendido esse texto, porque muitos aqui liam e não compreendiam, achavam que apenas tinham sido... Eu também, antes de entender esse texto, também achava, nossa, mas por que Deus fez isso? Só porque chamou eles de careca? Só porque chamou ele de calvo? Não, mas aqui agora nós entendemos e compreendemos qual foi o real motivo de Deus ter dado essa autorização para Eliseu fazer o que ele fez, amaldiçoar aqueles rapazes, aquela ursa sair e matar 42 daquele grupo, que era um grupo maior. Não foi simplesmente porque chamou ele de careca, mas porque eles estavam zombando da sua autoridade como profeta. Tá bom, meus irmãos? Nós estamos fazendo um estudo lá de Romanos e eu vou deixar mais vídeos desses curtos. Vamos falar de passagens, né, de vídeos, de textos mal compreendidos, e vamos estar colocando aqui no canal. Vai ficar uns vídeos um pouco mais curtos. Às vezes a pessoa não tem muito tempo, então para nós entender e compreender essas passagens bíblicas, certo? Se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe o like, e qualquer dúvida eu vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato comigo, fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma ideia, algum texto que queira entender e compreender, se a gente puder ajudar, nós estamos aqui para ajudar todos. Tá bom, meus irmãos, meus amigos? Agradeço a Deus, né, por ter dado mais esse dia, essa explanação, esse vídeo em cima desse texto. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.